Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que a Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Ekev, que significa porquê em hebraico. E nós vamos estar tratando do texto que está lá na Brit Hadashá, em Hebreus 11, do 8 a 13, para nós iniciarmos o nosso bate-papo. Então, vamos falar sobre Avraham. O texto começa dizendo o seguinte, Hebreus 11, 8. Pela fé, Avraham, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele continua falando que pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Yaakov, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava uma cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Elohim. E ele fala, pela fé também Sara recebeu a virtude de conceber semente e deu à luz já fora da idade, porquanto confiou que fiel era aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, nasceram tantos em multidão como as estrelas dos céus, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem haverem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse trecho que eu li para você, de Hebreus capítulo 11, verso 8 até o 13, ele, na realidade, fala sobre o fundamento da vida de uma pessoa, que é a emuná. Então, o que é emuná? A emuná, ela é traduzida como confiança. Aqui foi traduzida como fé. Mas ela não é, como a gente costuma ver por aí, um salto no escuro. A emuná é algo bem diferenciado. A emuná é algo que traz para a gente uma perspectiva completamente diferenciada. Então, o que é a emuná? A emuná, ela é um relacionamento com o Mashiach. A palavra emuná, na sua raiz, ela tem a palavra amém. E nós, eu inclusive já falei isso em outros vídeos, sabemos que a palavra amém é uma pessoa e se refere a Yeshua, ok? Então, quando nós usamos a palavra emuná, ou quando as escrituras usam esta palavra para definir o relacionamento que Avraham teve com o Eterno, na realidade, o que está sendo dito aqui é que havia um relacionamento entre Avraham e Yeshua. Ok? E uma coisa interessante que nós precisamos também compreender, que a emuná, ela precisa de um mecanismo para funcionar. Não adianta a pessoa dizer assim, eu confio no Senhor. Eu sei que ele vai fazer. Porque eu tenho certeza daquilo que vai acontecer. Por quê? O texto de Hebreus 11, 8 diz que Avraham, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Essa palavra obedeceu aqui, ela é fundamental. Por que essa palavra ela é fundamental? Porque sem obediência, não há como fazer com que esse mecanismo da confiança funcione. A pessoa, ela pode confiar, ela pode ter fé, mas pode não obedecer. E eu conheço vários casos destes. Então, o que nós precisamos compreender aqui? Que a emuná de Avraham, a confiança dele, resultou numa ação, que foi a sua obediência.
quando ele foi chamado para sair de onde ele estava e ir para uma terra estranha, ele não questionou, ele não brigou com o Eterno, ele não ficou colocando obstáculos. Ele simplesmente obedeceu e foi. Então, é fundamental nós entendermos que, para que as bênçãos possam nos alcançar, e a Parashá Ekev, ela vai falar sobre isso, isso tem um mecanismo. Não adianta só eu me sentar e dizer assim, Senhor, é que eu sou teu filho, eu tenho a tua palavra aqui comigo, eu tenho uma Bíblia, eu vou para a congregação, para a sinagoga, ou para a igreja, toda semana, Senhor. Então, como eu já ouvi gente falando, né, eu dou meu dízimo e dou minha oferta, então eu exijo que aconteça isso, aquilo ou aquilo outro. E tem gente que acha que o Eterno, ele é o empregado dele, o empregado das pessoas, que as pessoas exigem. Eu determino que isso aconteça, mas sem obediência, mas sem se curvar diante do Senhor, sem tomar a palavra dele. Porque veja, está escrito que ele obedeceu e depois está escrito assim, e saiu, sem saber para onde ia. Ele tem a confiança, a obediência e a ação. Se eu não fizer isso, eu não coloco a minha confiança em movimento. Então, para que algo aconteça, e eu chamaria esse trecho aqui das Escrituras, como vários outros, da forma de um milagre. Como é que um milagre se forma para ele se materializar? Então aqui esses 3 passos. Eu tenho que ter a confiança, eu tenho que obedecer e eu tenho que ter a ação. Entendeu? Então isso mostra para a gente que eu tenho que ouvir a voz do Senhor e sair em direção a algo. Para você ter uma ideia, ele continua, o autor aos Hebreus continua dizendo que, por essa mesma confiança, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Aquilo estava prometido para ele, mas ele não tinha ainda a legalidade da terra. Ele vai ter a legalidade quando ele compra um túmulo para Sara. Antes disso, ele não tinha legalidade na terra. Então veja que ele estava na terra e pela confiança naquilo que ele ouviu e na obediência que gerou uma ação dele sair e ir para aquele lugar, a terra da promessa, isso fez com que ele pudesse então ali morar como se ele estivesse morando numa terra dos outros, mas aquilo já era dele. E isso nós chamamos de ato profético. Porque ele pisou na terra e enquanto ele estava pisando naquela terra, que era a promessa para ele, certamente que o Eterno, o Criador, falava com ele, Abraham, essa terra é tua. Enquanto você está andando por ela, vá abrindo a boca e criando e declarando com a tua palavra que este lugar é teu. Mas ele não é só teu, é teu e dos teus descendentes. E é interessante que o texto de Hebreus diz que ele morou, Abraham morou naquela terra com Isaac e Jacob. Então veja, ele morou com o filho e com o neto, que é citado aqui, que é Jacob, que faz parte desta linha geracional de Israel. Também falando aqui de homens que exercitaram essa confiança, que compreenderam isso, que acabaram se relacionando com o Eterno de uma forma única, experimentando na sua vida coisas sobrenaturais. Então veja que a bênção, e essa palavra bênção ela é muito interessante, porque a bênção depende do receptor, para você dar um significado para a palavra. Se você fizer uma enquete
tá? E perguntar no meio de 10 pessoas, qual é a bênção que você precisa? E você for anotando, fulano de tal, ciclano, e assim sucessivamente. Você vai ver que muito pouco eles têm em comum, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. O que é bênção para um, às vezes não é para o outro, porque existem as prioridades. Neste caso, Abraham, o que havia sido prometido a ele era uma descendência, uma terra e um povo. Então isso é muito interessante, porque isso mostra para a gente que a cada pessoa, o Senhor, ele supre a necessidade dela. E aí eu quero dar um passo adiante, falando um pouco para você sobre o tetragrama. O tetragrama, Yud Rei Vav Rei, IHVH, ele significa eu serei o que serei ou eu me torno aquilo que me torno. Essas 4 letras, então, elas falam, são um dos nomes do Eterno, e elas falam da providência que o Senhor toma em relação à vida da pessoa, se tornando aquilo que ela precisa. Então, quando ela invoca o nome do Eterno, o tetragrama, o que essa pessoa está dizendo? Eu tenho uma necessidade, ou mais de uma necessidade XYZ, e eu preciso que o Senhor se torne para mim, futuro, tal e tal coisa. Entendeu isso? Então isso está ligado ao nome do Eterno. E isso faz parte do judaísmo. Os nossos antepassados compreendiam muito bem como isso aconteceria. Por isso, quando eles tinham esse relacionamento com o Eterno, esse relacionamento ele se tornou algo diferenciado. Por quê? Porque ele estava baseado naquilo que ele tinha como necessidade e na pessoa com quem ele estava se relacionando. Porque não adianta a gente chegar para alguém e falar assim, eu preciso de tal coisa, e aquela pessoa não ter condições de resolver o problema. Falar para quê? Só para informar alguém sobre o seu problema? Você entende isso? Não há necessidade de dizer isso para uma pessoa que não pode te ajudar e resolver o seu problema. Por isso é tão importante a gente entender com quem Abraham está se relacionando e o que está acontecendo com ele nesse instante. E, na sequência, o que é que eu tenho aqui? Um texto que fala sobre a cidade que Abraham esperava. Não era a cidade lá na Terra Prometida, não era Jerusalém. Ele esperava uma outra cidade. E o escritor aos Hebreus, ele faz uma colocação que é muito interessante para quem se relacionava com o Eterno naquela época. Porque ele diz assim, porque esperava a cidade que tem fundamento e da qual o artífice construtor é Elohim. Ora, lendo estas palavras, eu entendo que não está falando de uma cidade aqui na Terra, mas sim de uma cidade que está na eternidade. Aí, novamente, vem a pergunta. Quem disse para ele que existia uma cidade da eternidade? Quem contou para ele sobre isso? Ele viu? Ouviu? Como foi isso? Como ele chegou a essa conclusão? E aí, irmãos, nós temos uma coisa também que é muito legal, porque na tradição rabínica, Abraham foi o primeiro a receber a Kabbalah. O que é a Kabbalah? Tá? A palavra Kabbalah significa recepção. Ele começou a receber revelações profundas da palavra do Eterno. E entre essas revelações está esta da cidade, da Hadashah Yerushalayim, que é uma cidade que está nos céus. E é interessante que
ela está ligada com a Jerusalém terrena. Então, tem uma situação que é muito linda para a gente. Porque Israel é o único país do mundo que tem uma cidade cuja sede é nos céus. E que a subsede é na terra, que é Jerusalém. E só que essa cidade dos céus, ela já era conhecida por Abraão. Então veja que ele já tinha um nível de revelação muito alto. Ele já tinha um conhecimento muito grande destas coisas, porque ele tinha um relacionamento de confiança com o Eterno também num patamar muito elevado. Então veja, para que isso pudesse acontecer, houve um período de conhecimento, relacionamento e amadurecimento. Mais uma vez a gente percebe o seguinte: as grandes revelações e os milagres, daqui a pouco eu vou falar sobre o milagre, eles não vêm de um dia para o outro. Eles vêm através do relacionamento. Então, quando se tem um relacionamento com o Eterno, vai havendo um conhecimento. E quanto mais eu conheço o Eterno, mais fácil é da gente receber o milagre. Você está entendendo? Porque o milagre, ele é um resultado de um relacionamento num nível mais profundo, num nível mais alto, num nível diferenciado. Porque não é qualquer um que está recebendo milagre por aí. É óbvio que quando a pessoa recebe Yeshua, por vezes ela precisa de um milagre para impactar a vida dela. Mas, via de regra, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo quem é o Eterno, que ele se torna aquilo que nós precisamos que ele se torne para nós, e a partir de então, começam os milagres. E agora eu quero te mostrar uma coisa interessante, porque no verso 11 diz que pela confiança Sara recebeu a virtude de conceber uma semente. Ela deu à luz a um filho que seria o seu descendente, já fora da idade. Por quê? Porque ela confiou naquele que lhe havia prometido. Então, vamos trabalhar algumas coisas aqui rapidinho. Pense numa mulher que já está na menopausa, já cessou tudo. Então ela não tem ovulação, ela já não tem mais aquele desejo, o cabelo dela já não está bonito, a pele já não está bonita, ela já entrou naquele período em que os hormônios estão em baixa. Ok, não tem menstruação, acabou. Ali ela já tem uma vida em que ela vai conduzir o restante da vida dela, mas sem a esperança de ter mais um filho, porque ela já não tem os órgãos internos dela, não produzem os óvulos, para que o espermatozoide possa fecundar e dar a origem a uma criança. Ela sabia disso. Mas, fora do tempo humano, o Senhor chega para Abraão e diz assim: você vai ter um filho, viu? E depois, quando Ismael, né, já está grandinho, já nasceu, o Senhor vai para Abraão e fala de novo com ele. Ele fala: não, eu já tenho Ismael. Ele diz: não. Eu vou te dar um filho que eu te prometi, não que você arrumou. Porque o filho com Agar foi uma armação de Sara, que ela quis atropelar um processo e ela quis dar lugar a algo que eu não queria. Ela quis incitar uma situação e ela conseguiu. Não é isso, Abraão. Estou falando que a sua esposa, Sara, ela vai te dar um filho. Ele não questionou, não falou nada, sabia de tudo que estava acontecendo. É mulher dele. A gente sabe o que acontece dentro de casa. As impossibilidades nós conhecemos todas. Sara, quando ouviu que Abraão estava conversando com aquele homem, ela estava ouvindo na tenda, e ela riu por dentro.
E o Senhor questiona a ela: por que você riu? O nome do menino vai ser Isaac, que significa ele rirá. Então veja que o Senhor, ele chegou, confrontou Sara com a situação dela, confrontou a postura dela, que na hora ela falou assim: já passou tanto tempo, já não tem mais jeito. É a impossibilidade humana versus a ação do Senhor. Então não importa o que aconteça, quando o Senhor diz assim: eu vou fazer, ninguém impede. Isaías disse isso de uma outra forma, sendo a boca do Criador. Ele diz assim: operando eu, diz o Eterno, quem impedirá? Então, quando nós estamos falando sobre a confiança, ela abre essa porta na nossa mente, nas nossas emoções, para a gente olhar para a situação e falar assim: do meu ponto de vista não dá, mas Senhor, e aí? O que o Senhor acha dessa situação? Por isso, quando Sara, fora da idade, foi visitada, e ela teve uma restauração, e aí eu quero chegar num ponto, irmãos, que as partes internas de Sara foram restauradas. A Rebetson diz que houve uma restauração celular, molecular dentro dela. A minha esposa diz isso. Por quê? Porque tudo voltou. A Sara voltou a ovular, a libido dela voltou, a beleza dela voltou, ela rejuvenesceu. Então veja que bastou uma palavra. O Senhor foi lá e disse assim: daqui a um ano eu vou voltar, você vai estar com uma criança nos braços. E eu queria também mostrar uma coisa para você, que eu acho que é muito interessante, irmãos. A confiança, quando o Senhor vem até nós, isso se materializa sem que ninguém ore, não precisa de oração, não precisa de grito, bagunça, nada. O Senhor chegou e falou. Confrontou Sara com a falta de fé dela naquele momento, mas depois ela disse: é verdade, eu tenho que crer. E a coisa aconteceu. Entendeu isso? Então, bastou ela obedecer, Abraão já estava obedecendo, a coisa aconteceu. E ela dá a luz a Isaac, que é o nosso segundo patriarca. Então veja, ela estava fora das possibilidades, fora da idade. Mas como havia uma promessa, a promessa supera as impossibilidades. Vou repetir para você isso. A promessa supera qualquer impossibilidade. É impossível para quem? Para o Eterno? Essa palavra nem existe no dicionário dele. Então é impossível para nós. Para ele, quando ele diz uma palavra, aquela palavra sai com um poder, uma autoridade tão grande, ela sai do Olam Rabá, do mundo vindouro, e quando ela chega em nós, ela dá um impacto que transforma. Pum! Você entende isso? Foi isso que aconteceu com esse casal. E eles estavam amortecidos. Abraão já não tinha mais aquela mesma dinâmica que tinha com Sara. Todos tinham filhos, um olhava para o outro e curtia o filho dos outros. Mas eles tinham uma palavra dos céus. Então, o Senhor tinha dito que eles, os descendentes de Abraão, seriam como as estrelas dos céus e a areia do mar. Então, eu quero mais uma vez que você pare para prestar atenção nisso, porque isso aqui é muito interessante. E o Senhor não usou essas duas figuras de linguagem à toa. Porque onde estão as almas que vão nascer? Na eternidade. Num lugar chamado Guf, que é um banco de almas, onde as pessoas que vão nascer estão lá. É como se ele olhasse para cima e visse a quantidade de estrelas que tem nos céus e dissesse assim:
essas pessoas vão vir para cá e serão os meus descendentes. E quando ele olhava para a areia do mar, que é incontável, é inumerável, ele sabia que os seus descendentes dos céus nasceriam na terra e se tornariam parte da sua história. Você entende como que tudo isso é lindo? E isso é uma forma de se falar ligada com a tradição judaica, mostrando essa integração entre os céus e a terra. Então isso é muito interessante porque quando Abraham recebe essas palavras, ele olha e acredita naquilo que ele está ouvindo. Ele não consegue ver ainda, porque isso não materializou, mas ele está ouvindo algo. E o que ele está ouvindo já é suficiente para gerar algo dentro do ser dele. E Abraham então começa a pensar, a imaginar como seriam os seus descendentes. E ele certamente olhou para frente e disse assim, puxa vida, eles vão tomar conta dessa terra, eles vão estar habitando aqui, os homens, as mulheres trabalhando, as crianças correndo, os anciãos ensinando. Ah, vai ser uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele viu com os olhos da fé dele a promessa se cumprindo. Então, Abraham sabia que ele estava de passagem por aquela terra, assim como nós todos estamos de passagem por esse mundo. E Abraham declarou isso, que ele um dia iria partir, mas ele iria deixar um legado. E o legado de Abraham é o legado da confiança, de homens e mulheres que têm uma confiança tão grande, pois aprenderam com Abraham. Isso vem passando no judaísmo de geração em geração, a forma como nós devemos confiar no Eterno, a forma como nós devemos nos relacionar com Ele através da palavra, a forma como nós fomos ensinados a enxergar as coisas. Porque no mundo se tem um padrão, e esse padrão ele é totalmente oposto ao padrão das Escrituras. No mundo a gente precisa ver para crer. Na Escritura você crê para você depois ver. É muito interessante isso é muito legal. Então, aí é que a gente vai caminhando dentro disso e vai entendendo que as bênçãos, as promessas vão chegando e se materializando porque elas tiveram um processo de maturação, elas amadureceram dentro de nós, para que nós pudéssemos então receber aquilo. Você vê que Abraham recebeu a promessa, mas ela não se cumpriu de um dia para o outro. Por quê? Haveria um tempo para que ele estivesse pronto para receber. Algumas pessoas me perguntam assim, Rabino, por que demora tanto para a gente receber uma coisa do Senhor? Tem gente que demora anos. E a resposta é, nós precisamos estar prontos para recebermos aquilo. Existem pessoas hoje que se o Senhor der para elas, vou dar um exemplo, dinheiro, uma bênção grande em dinheiro, elas somem, não vão nunca mais voltar para a casa do Senhor, não vão mais se relacionar com os irmãos, vão fazer outra coisa, vão viajar, vão curtir a vida. Por quê? Porque o dinheiro é muito importante. E não a instrumentalidade dele. Porque o dinheiro ele não é nada mais do que uma ferramenta. Para quê? Para a nossa vida poder ser mantida dentro de um padrão é para abençoar a vida de outras pessoas. Então, ele se torna essa ferramenta que você vai usando e quanto mais você usa para abençoar a vida das pessoas, mais isso retorna para a sua vida. Olha só que interessante que a Haftará, ela está lá em Isaías 49, a partir do verso 14. Olha só que coisa linda. A Sião diz,
Já me desamparou o Eterno e o Eterno se esqueceu de mim. Quantas vezes nós já dissemos isso? Quantas vezes nós falamos assim, ah, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Estou passando por tanta luta, tanto problema, o Senhor esqueceu de mim. Misericórdia, Pai, o Senhor não fala mais comigo, eu pego a Tua palavra, eu não recebo mais aquele retorno que a Tua palavra me dava. Ah, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. E aí no verso 15 do capítulo 49, o Senhor diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Ele está falando aqui da cidade de Jerusalém, de Sião, dos habitantes de Jerusalém. Mas eu quero fazer uma aplicação disso para uma outra coisa. Mostrar para você que como nós somos parte, uma partícula do Eterno, nós temos dentro de nós, todo ser humano tem uma partícula do Criador dentro de nós. Por isso nós somos filhos. Porque um pedaço da gente está, um pedaço dele está em nós. Ok? E um pedaço de cada um de nós vai para os nossos filhos. Então isso vai se multiplicando indefinidamente. E aí o Senhor disse assim, você acha que se eu tenho um pedaço de mim dentro de vocês, eu vou me esquecer de vocês? Então, qual é a figura que o profeta Isaías usa? Ele diz assim, nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado. O profeta diz que as nações do mundo são como uma gota num balde. Se colocar uma gota na mão, ela aparece, mas num balde fica muito insignificante. Então, se todas as nações são como uma gota, imagine o Senhor ter o nome de cada um gravado nas palmas das mãos dele. É difícil? Lógico que não. E isso é muito interessante porque a mão, ela não só recebe, como a mão dá. E a mão ela é um símbolo de autoridade, principalmente a mão direita. Então veja que interessante porque o Senhor dá essa dica para os seus filhos, dizendo o seguinte, eu não me esqueço de vocês. Aconteça o que aconteceu, eu não me esqueço de vocês. E o profeta Isaías, lá no capítulo 1, quando ele começa a escrever, o Eterno está irritado com Israel, com Jerusalém, com sacrifícios, mas mesmo assim, ele ama. A gente fica irritado com outras pessoas, a gente joga a pessoa fora, corta relacionamento, bloqueia nas redes sociais. O Senhor não. Quando a gente faz besteira, fala coisa errada, age de forma estúpida, o Senhor fala assim, tá bom, você fez, mas eu continuo te amando. Por quê? Porque a minha essência está dentro de ti. Não tem como eu não amar você, porque uma parte de mim está aí em você. E aí, o Senhor dá uma promessa, dizendo que os filhos de Jerusalém virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. E é interessante isso, irmãos, por quê? Porque Jerusalém passou por um tempo de caos, de destruição. No ano 70 isso aconteceu. E em 1948 os filhos voltaram. E aí o Senhor fala para Jerusalém, levanta os teus olhos ao redor e todos esses que se ajuntam a ti, eles vêm. E vivo eu, diz o Senhor, que todos esses você se vestirá deles como de um ornamento e você vai se cingir deles como uma noiva. Se você parar para pensar, quem alegra uma cidade são as pessoas. E Jerusalém é uma cidade predominantemente alegre. É uma cidade onde as festas do Senhor se realizam, os mandamentos são cumpridos, o nosso povo ora. Quando a gente vai para lá, a gente vai para orar, vai com aquela alegria, com aquela garra de falar assim, puxa, eu estou em Jerusalém. E aquela coisa gostosa. Por quê? Porque há uma promessa do Senhor trazer o povo dele lá para alegrar a cidade de Jerusalém.
E a cidade de Jerusalém, ela é considerada quase que como uma entidade viva. Isso é muito interessante, porque a cidade de Jerusalém carrega o nome do Eterno. Então, essa cidade, ela carrega a Shalom do Eterno. E um dos nomes, lá no livro de Juízes, do Eterno, é Shalom. Então você imagina o peso que isso tem. E mais uma vez, as pessoas, quando elas vão a Jerusalém, elas vão com a confiança de que algo extraordinário vai acontecer naquela cidade. Quando a gente sai daqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, as pessoas não vão para Jerusalém para falar assim, ah, eu vou lá para ver aquelas muralhas velhas, ah, eu vou lá para andar por aquelas ruazinhas estreitas e ver os negócios que tem lá. As pessoas dizem assim, eu vou lá para reabastecer o meu espírito e a minha alma com a unção do Todo-Poderoso. Eu vou lá porque lá eu vou ver e ouvir coisas sobrenaturais. Eu vou lá porque naquela cidade repousa a presença do Eterno. Você entendeu isso? Então, nós carregamos a nossa vida com emuná, com confiança e partimos para Jerusalém. E uma das coisas que a gente diz depois de algumas festas é Lashaná Rabá B'Yerushalayim. O ano que vem em Jerusalém. E é isso que nós precisamos. Que o Eterno nos abençoe para que de ano em ano a gente possa subir a Jerusalém para estar ali com os nossos irmãos. E isso é muito interessante porque Israel foi destruído, se tornou um deserto e de repente o Senhor faz com que em 1948 a nação ressuscite. E o profeta Isaías diz isso, ele diz uma frase que é muito impactante, ele diz assim, no 49, 21, e dirás em teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrar em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Os judeus da diáspora, que agora foram para Israel, foram para Jerusalém, e a cidade, como entidade viva, diz, quem me gerou esses? Como é que eles chegaram até aqui? Eu não sei se você está percebendo, mas a palavra está falando para a gente que milagres extraordinários vão acontecer na nossa vida. E de novo eu estou falando de um milagre aqui. De uma cidade que não tinha nada e nem ninguém, e de repente ela se tornou uma cidade vibrante, linda e maravilhosa, com um povo que carrega algo extraordinário em si. E aí, o Senhor diz assim, eis que eu levantarei a minha mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os meus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os seus ombros. Ainda hoje, esta profecia está se cumprindo. Porque o Senhor levanta a sua mão e diz assim, venham de tal lugar, saiam daí e voltem para casa. Que maravilha, irmãos, uma profecia dada há mais de 3.000 anos e ainda se cumprindo e mostrando para a gente a natureza do milagre, a grandeza de um milagre desses. Agora, há poucos dias atrás, houve um problema na França de antissemitismo muito forte. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse para os franceses assim, podem vir, voltem para casa. Olha a profecia se cumprindo de novo. As portas estão abertas para receber os filhos. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor dizendo isso para os seus filhos, para dizer isso para Israel, que ele remiria os filhos de Israel. Então, quando Abraham e Sara dão origem a Isaac, eles estão começando uma linha de sucessão que se estende até os nossos dias. Uma linha de sucessão baseada em milagres. Ou seja, nós somos o povo do livro, Beceder, ok, somos sim, mas nós somos fundamentalmente o povo do milagre.
um povo que carrega uma unção de milagres sobre si, um povo que obedece, que clama, que ora, que chora e que recebe a visitação do céu sobre si. E os milagres para nós são algo, eu não vou chamar de comum, porque nenhum milagre é comum, mas são constantes em nossas vidas. E esses milagres, eles são coisas assim tão extraordinárias, que eles sacodem a nossa vida, eles nos trazem para perto do Senhor. A noção que nós temos de que o que nós estamos vivendo aqui na Terra é uma coisa assim muito parca, é muito difícil da gente descrever, porque é tão pouco que nós estamos vivendo aqui em comparação com o que nós vamos encontrar na cidade, que está nos céus. Então você imagina que aquilo que o Senhor falou com Abraão, ele deixou para a gente escrito. Abraão tinha a revelação, nós temos a escritura, lá no final do livro de Apocalipse, falando dessa cidade. Ou seja, nós hoje temos certeza da existência dessa cidade, não é por causa da tradição judaica, é porque na Bíblia, no livro que é infalível, está escrito sobre esta cidade. Uma cidade que as ruas são de ouro. Você já imaginou você pisar numa rua que é de ouro? Ouro lá vale quanto? Nada. Porque faz parte do pavimento. É para pisar ouro. Então, essa cidade fala para mim, para você, da riqueza do nosso Pai, do nosso Criador. E muitos de nós aqui na Terra estamos buscando riqueza. Nós estamos olhando a Bíblia de uma forma errada, achando que a nossa confiança deve ser posta no eterno para a gente conseguir riqueza. Mas a riqueza não é o alvo, ela é a consequência. O alvo é servir ao Senhor. Abraão foi um homem muito rico. E quanto mais ele servia ao Senhor, mais rico esse homem ficava. A ponto do sobrinho dele, Ló, ter também riqueza, e ele enriqueceu por causa do tio. Eles terem tantos rebanhos que Abraão falou assim, olha, nós temos que nos separar. Porque é tanto gado que nós temos que os seus pastores estão brigando com os meus pastores. É muito gado, não dá para a gente ficar junto. Escolhe o lado para onde você vai, meu filho. Você entendeu? Então, na realidade, quem anda com os descendentes de Abraão, anda com um povo que carrega essa unção de riqueza. Porque é um povo que sabe obedecer, um povo que sabe administrar, que tem uma visão que vai além daquilo que é normal. Olha e encontra situações de riqueza onde ninguém vê riqueza. Olha para uma coisa e diz, isso aqui vai ter sucesso, e as pessoas debocham. Só que lá na frente aquilo se transforma em algo grandioso. Por quê? Porque é um povo que carrega sobre si esse discernimento celestial. Então, quando a gente olha para as coisas, a gente entende isso, mas esse não é o alvo é o serviço. O alvo é a confiança que nós temos no Eterno, a obediência à sua palavra. O alvo é esse. E quando nós andamos dentro desse alvo, aí então nós acabamos entendendo isso e as coisas acontecem na nossa vida. E é engraçado, irmãos, que quando você tem uma promessa, você não corre atrás de nada e nem de ninguém, porque chega o tempo em que as pessoas vêm até você e você é colocado no lugar de destaque. E isso não é por mérito nosso, mas é pela palavra que foi nos dada. Não é porque nós somos bons, mas é porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E é isso que nos torna únicos, um povo diferenciado no mundo, um povo que pega algo e transforma aquilo em sucesso, em virtude, em vitória.
Tem um ditado que diz assim: me digas com quem andas e te direi quem és. Lá na tradição judaica, os nossos sábios dizem: adquira para você um rabino. E quando eles adquira, é para você poder estar sendo trabalhado por um rabino. Alguém para te aconselhar e para te ajudar no teu dia a dia. E por que isso? Porque o Senhor deu para os nossos sábios, para os rabinos, um conhecimento muito interessante. Teve um rabino, certa vez, que foi um homem consultá-lo, e ele falou assim: me mandaram consultar o senhor, rabino, mas eu estou vendo aqui, eu sou empresário de sucesso, eu estou com um problema, mas eu estou vendo aqui, o senhor é uma pessoa humilde, né, e tudo. Como que o senhor vai falar sobre sucesso e riqueza se o senhor não tem nada? E o rabino pacientemente olhou para aquele homem e disse assim: meu filho, eu não tenho porque o Eterno não quer que eu tenha, mas tudo que eu ensino para as pessoas gera sucesso e vitória. Eu tenho o conhecimento, mas esse conhecimento não é para mim, é para os outros. Você entende isso? Então, esse é um detalhe muito interessante dentro da tradição, porque o Senhor colocou o conhecimento nas mãos dos rabinos, não para eles enriquecerem, mas para eles ajudarem os seus irmãos a enriquecerem. Porque o chamado de um rabino não é ter riqueza. Um rabino não é chamado para ser empresário. Um rabino é chamado para ensinar. E é diferente. Por isso, nós ensinamos pessoas a terem sucesso. Nós ajudamos pessoas a decolarem na vida. E isso é muito interessante, porque quando a gente faz isso, nós estamos indo na direção do nosso chamado. Nós não podemos nos desviar do nosso chamado para querermos ter algo que nós não fomos chamados para ter. E é interessante, irmãos, que eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me dizia assim: rabino, eu queria tanto entender qual que é o meu chamado, o que eu posso fazer para servir melhor ao Senhor. E ele foi me contando a história dele. Quando ele me contou a história dele, eu falei assim: irmão, eu posso falar qual que é o teu chamado? Ele falou: pode. Teu chamado é socorro. Ele falou assim: como assim? Eu falei assim: o Senhor dá para você dinheiro. Não tem te dado dinheiro? Tem, e bastante. Eu falei: então, o que você faz com esse dinheiro? Abençoa a vida das pessoas. Você foi chamado para socorrer pessoas. Ele pôs a mão na cabeça e falou: rabino, eu nunca tinha pensado nisso. Você entendeu? Então, tem pessoas que foram chamadas para isso. Elas precisam ser ensinadas a administrarem isso para se criar um fluxo de riqueza e de sucesso. Mas outros não foram chamados para serem ricos, mas para ajudarem as pessoas a enriquecerem. Então, quando a Parashá Ekev está diante de nós, ela começa dizendo assim: será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e fizeres, o Eterno teu Criador te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. Do que Moshe está falando aqui? Deste link com Abraão, com aquilo que Abraão recebeu de revelação do Eterno, não só ouviu, mas daquilo que ele viu, e o que ele partilhou, e as coisas que aconteceram na vida dele, que fizeram com que grandes milagres pudessem irromper na sua vida. O Midrash, inclusive, diz que Abraão passou por 10 testes. E aí vem a pergunta: por que 10? Porque esse número 10, na tradição rabínica, está ligado a Keter, que é coroa. Isso significa que o Eterno permitiu que Abraão passasse por esses 10 testes para dar uma coroa para ele. E Abraão recebeu essa coroa. Então, é muito importante nós entendermos que quando nós formos provados, a provação não é para matar a gente. A provação vem para aperfeiçoar a nossa vida. Lógico que eu tenho que fazer uma diferença entre provação e punição. A pessoa é punida quando ela erra e persiste em errar. A pessoa sabe que ela não pode mexer com um negócio.
ela vai continuar mexendo, 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 até um dia que o Eterno fala assim, chega, acabou. Aí ele começa a punir. Para quê? Para recuperar aquela pessoa. O objetivo da punição do Eterno não é matar a pessoa, é recuperá-la. Você entende isso? Então, quando nós vemos isso num exemplo claríssimo de Yeshua com Kefa, com Pedro. Pedro foi avisado que ele seria a boca de Satanás. Ele foi avisado que ele trairia o Senhor. Não, jamais eu vou trair o Senhor, eu não vou fazer isso de forma alguma. Mas você sabe o que aconteceu? Ele acabou traindo o Senhor. E esta traição não fez com que Kefa se tornasse alguém que não prestasse mais para nada, que o Senhor não quisesse mais se utilizar da vida dele. Ele foi recuperado. E essa recuperação levou Kefa a ser uma pessoa que em Jerusalém, em Israel, foi o único homem que replicou os milagres de Yeshua, que foi usado fortemente pelo Espírito Santo. Ele foi o único. E por que isso, irmãos? Porque ele tomou a pancada, assimilou e disse assim, eu errei, eu preciso agora me consertar. E ele fez o quê? Ele voltou para o Senhor e se submeteu. E aí o Senhor falou, olha, lá em Jerusalém, quando for a festa de Shavuot, eu vou derramar o meu poder. A profecia de Joel vai se cumprir. E você vai ver quem se levanta no meio de todos para poder fazer um discurso, uma drachá sobre Yeshua. Kefa. Aquela multidão recebendo de Yeshua, através de quem? De Kefa. Depois os milagres acontecendo em Jerusalém e em outros lugares, através de quem? De Kefa. Por quê? Porque ele manteve-se fiel. Ele ouviu e obedeceu. Mesmo depois de ser confrontado. Então, às vezes nós precisamos ser confrontados para o nosso crescimento, para que a nossa vida possa tomar um rumo diferenciado. Então, às vezes a gente precisa do confronto, do Senhor nos confrontar. Então, quando a gente pega a Torá está cheia de exemplos disso, de homens que foram confrontados e não se curvaram. Um exemplo disso é Faraó. Faraó com os egípcios, eles foram destruídos por falta de humildade. Isso aqui, ó, não dobra. Não, quem é o Senhor para que eu obedeça? Palavras de Faraó. Por que as pessoas hoje desobedecem o Senhor? Porque elas devem estar perguntando, quem é o Senhor para que eu obedeça? Esse livro velho, essa Bíblia, para que eu obedecer esse livro? Tá chato isso. Você entendeu? Então, nós estamos hoje debaixo de algo sobrenatural que pode gerar milagres nas nossas vidas. E quando o Senhor diz que Ele guardaria, Ele prestaria atenção àquilo que Ele falou com os nossos antepassados. E o benefício da obediência também viria sobre nós. Isso não é conto de fadas, irmãos, isso é realidade. E o Senhor disse assim, que Ele nos amaria, Deuteronômio 7,13, nos abençoaria e nos faria multiplicar. Mais uma vez, 3 coisas. Ter o amor do Eterno derramado sobre nós. Amor é amor. E ele pode se manifestar de formas múltiplas. E, novamente, quem é amado precisa de algo particular da manifestação desse amor sobre si. Não pode ser qualquer coisa. Então, ele disse que nos amaria, cada um de uma forma individual, com uma necessidade única e que seria suprida por ele, em amor.
Ele disse que nos abençoaria. Mais uma vez eu vou falar, a bênção ela é única. Cada um precisa de um tipo de bênção num determinado momento de sua vida para que haja esse crescimento. Para que haja essa satisfação, essa shalom. A pessoa recebe a bênção e fala, ufa, agora eu estou bem. E ele diz que nos multiplicaria. Por quê? Porque isso já tinha sido dito a Abraão. A multiplicação vai vir dos céus e se manifestar na terra. As estrelas se transformando em areia. Então veja bem, são três bênçãos, são três situações que vão vir sobre nós, porque nós somos as pessoas que carregam o DNA dessa promessa. Nós carregamos algo em nós que nos permite dizer o seguinte, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós hoje não precisamos reivindicar isso, porque a promessa já foi dada. O que nós precisamos é obedecer. Usamos o exemplo de Abraão. Eu vou obedecer e na minha obediência as coisas vão acontecer. Por quê? Porque vai haver amor sobre minha vida. Um derramar de amor. E Yeshua é dito que o Pai amou a eternidade de tal maneira que deu seu Filho. Quem ama, dá. Não é, quem ama não recebe, quem ama, dá. Olha que interessante isso. E quem dá, abençoa. Veja bem, irmãos, fica difícil às vezes a gente dizer isso, mas eu preciso te falar isso. Dar é melhor do que receber, abençoar alguém é melhor do que ser abençoado, porque haverá um retorno para a nossa vida. E esse retorno vai vir junto com essa multiplicação em todos os aspectos. E é isso que a gente precisa parar, para compreender a forma como no mundo espiritual isso acontece. A instrumentalidade da palavra, porque se está escrito, se está registrado aqui, essa palavra é verdadeira. E ela tem que se cumprir. Eu não preciso exigir o cumprimento dela, eu preciso obedecê-la. E isso vai acontecer de forma natural. E dentro da minha necessidade, e dentro de um tempo no qual eu possa receber isso, e além de receber, eu vou ter o meu crescimento natural através de tudo isso. Olha só que coisa extraordinária. Então, quando a gente fala da Bíblia, é empolgante a gente ver como todos esses aspectos estão entrelaçados. E como aquilo que acontece na Brit Hadashah está ancorado na Torá. Ou seja, o que o Senhor disse para os nossos patriarcas, aquilo vai passar gerações e vai se cumprir na Brit Hadashah. E as pessoas de hoje vão colher os benefícios daquilo que foi feito no passado. Então, isso é algo muito, muito lindo, irmãos. E a gente pegar, a última coisa que eu quero falar aqui, porque o nosso tempo já está acabando, é que há uma promessa. Bendito serás mais do que todos os povos. Você imaginou o que significa ser mais abençoado do que todos os povos da terra? Porque nós estamos falando de Israel, nós somos o povo de Israel. Isso significa que é algo que repousa sobre nós, que é maior do que qualquer coisa que está no mundo, que é mais abrangente do que qualquer situação, do que qualquer poder ou autoridade que está no mundo. Isso vem do Senhor, porque Ele é que nos abençoa. Ele é que faz com que eu e você possamos estar numa posição diferenciada em relação aos outros povos. E aí você pega as realizações do nosso povo, que são inúmeras e que hoje são a base de tudo aquilo que acontece no mundo, e isso em todas as áreas. Por isso é tão interessante parar para refletir que a obediência está trazendo tudo isso para nós e permitindo que haja um crescimento
e através desse crescimento, o amadurecimento, que vai me fazer entender o seguinte: tudo isso que tem aqui não serve para nada. Porque o nosso verdadeiro tesouro está fora daqui, está na eternidade. Para onde nós vamos? Então nós estamos fazendo uma preparação aqui para que esse ser interior nosso possa ir para a eternidade e ali se relacionar mais uma vez com o Senhor e com os santos que ali estão, naquela cidade que Abraão viu e que nós estaremos lá junto com ele em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.